mais para o ouvinte que nos acompanha e também que nos assiste aí pelas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube. Gleney Gris, satisfação recebê-lo. Uma ótima tarde para você, amigo. Ivan, boa tarde a todos os ouvintes da Band FM. Satisfação, prazer é todo meu. Obrigado, vereador, mais uma vez por estar aqui no nosso estúdio. Final de mandato, né, Gleney? 31 de dezembro você se despede da Câmara de Vereadores. Que aprendizado que você tira aí desses 4 anos? Que lição que lhe trouxe para a vida, vereador? Ivan, foi uma boa experiência, eu aprendi bastante, eu entendi muito como que funciona o mundo da política, como são o sistema Brasil, como é a máquina pública, como que funciona, essa engrenagem o que dá para fazer, o que não dá de fato para fazer, o que depende de vontade, o que falta vontade. Percorri esse caminho aí e considero que foi uma boa experiência. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter disputado a eleição e ter contribuído nesses 4 anos. E qual motivo levou a não concorrer à reeleição, Gleney? Ivan, um conjunto de fatores, né? Mas o principal de tudo é não ver perspectiva de crescimento, não ver perspectiva de melhoras no cenário nacional e até aqui no municipal. Então, eu percebi que na história de Juína, a Câmara Municipal foi um pouco mal conduzida, um pouco pelos alguns gestores que passaram, não pela maioria, e o que criou-se uma imagem muito ruim, não foi bem estruturada, e com isso eu não tive ferramentas de trabalho e não consigo ver eu vereando, fazendo isso como profissão, ficando aí. Claro que talvez mais um mandato seria coerente, seria interessante, mas eu não me vejo fazendo carreira nisso. Eu não sou adepto de rotina. Você sai, digamos, ao finalizar esse mandato, frustrado do trabalho como vereador, não, assim, do conjunto da obra, justamente por tudo isso que você narrou aí, a dificuldade, o sistema, você sai um pouco frustrado? Sim, saio frustrado sim, de não poder colocar em prática muitas das coisas que eu almejava e desejava. É uma frustração. Qual que é a maior dificuldade hoje, Gleney, de um vereador? É você fazer o que o cidadão tem em mente, que é o papel do vereador. Então, constitucionalmente, o vereador legisla, aponta, indica, fiscaliza. Isso é na prática. O que formalmente é o papel do vereador. Mas na prática, o cidadão, o vizinho, o amigo, o contribuinte, a pessoa normal, comum, que você encontra, que nos cobra, tem uma perspectiva e uma expectativa diferente. Até porque é fácil de você me encontrar na fila do açougue, do supermercado, numa autopeça, na rua, na minha casa, minha propriedade. Já do prefeito para cima, são pessoas mais difíceis de acesso. O vereador é mais acessível, né? É mais acessível, até porque nós somos no bairro ali. Isso, até porque aqui em Juína, no caso, nós somos em 13. Então, e aí essa cobrança vem de forma maior de nós como os executores. É o asfalto da minha rua, da minha rua, da rua do cidadão, é a manutenção da estrada, é a reforma do posto de saúde, é todas aquelas coisas que nós não temos o poder de executar, de fazer, e sim de indicar, de cobrar, de acompanhar e fazer que em algum momento isso aí aconteça, mas não depende simplesmente da nossa boa vontade. O vereador tem mudado um pouco o conceito, principalmente nessa questão de o que você trouxe para a Juína, o que você trouxe para a sua cidade, né, como vereador. Termina ali os 4 anos, vai para uma campanha, reeleição, e aí geralmente o eleitor pergunta o que você fez, qual foi o seu... Você trouxe o que para a cidade? E alguns se apegam a emendas parlamentares, eu consigo uma emenda com um deputado, enfim. Gleney, nesses 4 anos, conseguiu também, nesse aspecto, vereador, ter um avanço? Ivan, o que o cidadão quer, principalmente no retorno do voto, é ter algo palpável, né? Eu até conversei com um deputado federal que me procurou para que eu trabalhasse para ele, e eu falei, nós não vencemos a luta que eu tanto cobrei, que eu almejei uma pá carregadeira para uma associação, e essa pá carregadeira deveria estar ali para que o eleitor colocasse a mão nela e falasse, o deputado mandou para cá, está trabalhando, está fazendo o serviço, está atendendo a necessidade, né? E o deputado ficou lá em Brasília fazendo o papel que ele achava que era certo, brigando, defendendo e tal, e não fez isso que atendeu a população. Então, e o vereador Gleney não foi muito diferente, porque, vamos falar aqui em números, o vereador tem
entre 16 e 20 diárias, eu não tenho certeza, ano, para poder ir entre estadual e interestadual. Certo. Eu não usei as de um ano nos 4. Eu fui pouco a Cuiabá, fui 2 vezes ao ano, em média, mas todas as vezes eu fui munido de ofício, de requerimento, de solicitação, e nem sempre fui atendido. Entendeu? E o que teve palpável, no ano agora de 2024, uma emenda do deputado Beto 2A1 de R$1 milhão, que foi alocada pela saúde, entendeu? Foi algo que eu provoquei lá e depois teve o intermédio do prefeito e até a vontade do deputado e colocou de ponta. Agora, aquele bem material que de fato tem a minha marca, que tem o meu nome, infelizmente isso pouco eu trouxe. Agora, por um exemplo, se for por nome ou por placa, quantos postos de saúde que foram reformas de postos de saúde, creche, escola, todas as obras que teve o nome de todos os vereadores. E a gente sempre contribuiu ali com a votação da liberação de autorização de uma abertura de crédito adicional suplementar, a votação do orçamento, das leis de diretrizes orçamentárias. Então, eu também estive em toda essa história do contexto de forma geral. Muito bem, estou falando com o vereador Gleney Igrejas aqui no Jornal da Band FM desta quarta-feira ao vivo. Ainda falando sobre essa busca por recursos a nível de Estado, você percebe que os deputados dão uma desaparecida nesse período em que você é vereador e que aparece mais no período eleitoral? Parece que é muito visível isso também, né, Gleney? Os deputados, eles meio que combinam, ao meu ver, os territórios deles, né? Então, talvez aqui nós somos menos assediados porque o território não é tão combinado e tem um ou outro que está aqui sempre atuando, né? Agora, é fato que se qualquer vereador for lá e meio que vender a alma, vou dizer, fazer o compromisso de, tá aqui, preciso do recurso para a saúde e tal, mas independente do que acontecer, eu vou estar com você na próxima eleição. Não é muito difícil vir o recurso. Agora, é claro que os deputados também, às vezes, e isso melhorou muito, porque a gestão até está preparada de projeto, tem uma equipe para poder fazer, que antigamente falava, traz o projeto que a gente coloca o dinheiro. E a prefeitura tinha essa dificuldade em executar projeto. Agora, hoje, se você construir, trilhar esse caminho, pode ser que você não faça em um mês, mas pode ser que em 1 ou 2 anos você consiga, de fato, que isso chega. Agora, é fato que tudo é organizado para as proximidades do período eleitoral. Meio que amarrado, né? Sim. Gleney, você se considera um vereador, você sempre disse que é um vereador independente, né, que tem postura própria, né, tem uma visão de trabalho diferenciada, que alguns vereadores se elegem e viram ou situação, no caso apoio ao prefeito, ou oposição, né? Que em alguns casos eu acho que chega a ser o extremo, a oposição a tudo e o outro favorável a tudo. Situação eu acho que a tudo. Tem que ter meio termo, né? E você tem sido um vereador considerado aí independente. É isso mesmo? É independente ou oposição à gestão? Não, Ivan, eu comecei independente e terminei independente. E eu acho que até... O que é ser independente, Gleney? É justamente isso? É se opor ao que... Você não julga ser necessário? O que eu não julgo ser necessário, dar a minha opinião do que é certo e o que é errado na minha visão, ter discernimento e tranquilidade para poder avaliar o que é certo e o que é errado e se posicionar com, de fato, aquilo que você tem de caráter, a sua história, ao que você ouve do seu eleitorado, das pessoas que te procuram, daqueles que têm afinidade contigo. É isso. Eu até recentemente fui taxado como oposição, mas eu não sou oposição. Agora, o que acontece é que a maioria dos projetos foram votados, boa parte deles, né, não a maioria, mas boa parte deles foram votados com unanimidade. E quando você se opõe, você vota ao contrário de uma maioria, você parece que é uma carta marcada diferente. Não foi isso que aconteceu. Então, as pessoas têm opiniões diferentes, divergem de muitas coisas, e nós não somos obrigados a concordar com tudo. Eu acho que isso é sadio no pleito eleitoral, no debate, no diálogo. E a democracia, né, Gleney, do parlamento, né, o vereador tem a opinião dele, né, sempre atrelado aos seus princípios, mas também a opinião da sociedade, as pessoas que o elegeram. Então, acho que é interessante essa ponte. Eu acho que o maior papel fundamental é ter ali naquela Câmara, e tem na Câmara, não só de Juína, mas a nível Brasil, a representatividade e a parcela do povo, das pessoas, do cidadão. Então ali nós temos as pessoas que realmente representam o que tem aqui fora. Ali é um retrato, é o extrato, é o saldo da sociedade, está ali. Então nada é mais
do que até eu questiono muitas figuras públicas a nível nacional que na vida toda pregou algo e chegou em determinado momento, fez algo que era diferente simplesmente para beneficiar. Então eu sempre tive essa postura. Gleiney, você acha que a gestão, o executivo, que é quem de fato executa, como o próprio nome diz, teve uma boa relação com o legislativo? Porque a gente viu que a maioria dos projetos foi aprovado, né, com tranquilidade, geralmente com unanimidade ali na Câmara de Vereadores. Alguns projetos tinham uma discussão mais acalorada, mas você acha que a Câmara foi parceira do Executivo nesses 4 anos? Ou foi até demais? Ivan, a Câmara exagerou na parceria. Eu penso que tinha muita coisa que deveria ter sido discutido melhor, deveria ter sido melhor avaliado. Em alguns momentos teve o cheque em branco. E não é jogar para a torcida, mas eu deixo para que as pessoas avaliem situações como essa. Eu tenho meu ponto de vista, eu não concordo com a oposição ferrenha, como você disse, e não com aceita tudo como teve em alguns momentos, porque se pensar em gestão pública, não se pensa nessa gestão apenas no momento que nós estamos, que eu estou, nesses 4 anos de legislatura, e sim num futuro, num planejamento, numa organização, de um crescimento de algo para frente. E é isso tudo que tanto padece o órgão público, as prefeituras, as câmeras, né? Pensar no momento, no imediatismo. Então, minha visão é que a Câmara, em muitos dos momentos, fechou o olho e votou. Sem debater profundamente sem alguns debater. Para você ter ideia, Ivan, tem muitos dos nossos colegas, eu não quero aqui ficar causando embate, mas que só olha a pauta quando ele chega na sessão. Não lê um projeto. Não lê um projeto, não lê a pauta, porque o projeto dedica um pouco mais de tempo. Você ir no seu notebook, ou no seu celular. A pauta já é um resumo, né? A pauta já é um resumo, é o título disso aí. Então, quando eu digo que votou, não é que foi algo combinado, não é nada disso, é simplesmente que se é do executivo, vai passar. Um exemplo claro disso que você está falando, Gleiney, aconteceu essa semana, que é um projeto que você apresentou, você me corrige se eu estiver aqui equivocado, nessa questão o projeto da lista de espera dos SUS, pacientes, né, para ser divulgada essa lista. A princípio, o projeto aprovado na primeira sessão por unanimidade. Semana seguinte, não sei se você foi surpreendido, você já esperava que haveria uma reação. O projeto já foi rejeitado. Depois, me parece, de reuniões com o executivo. O que de fato aconteceu nesse projeto? Qual que era a ideia dele? Ivan, que bom eu ter a oportunidade de poder esclarecer. Eu até trouxe o material aqui, que o que diz a mensagem do projeto, né? Dispõe sobre a publicação na lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde e da outras providências. Então, bem resumido, o que seria? Era que a Secretaria de Saúde publicasse em algum local na página ou da Prefeitura ou na parte de acesso, no link lá que a Secretaria de Saúde tem, uma listagem com aqueles pacientes atendendo a lei de não poder expor, né? Me fugiu questão aqui. De ética, né? Imagem. Não é ética, né? Dos dados, né? Lei Geral de Proteção aos Dados. Isso. Entendeu? Somente com o número do cartão SUS de cada um. E ali tivesse uma lista que, tem 100 pessoas para fazer tomografia, tem 50 com ultrassom, tem 30 com tal, todas as especialidades ali, isso. Qual que é a ideia do projeto, que tem mais de 10 municípios no estado de Mato Grosso, que tem lei vigente, alguns funcionam, outros não funcionam, tem a cidade de Curitiba, que é um exemplo, né? A nível Brasil, que tem a lei e funciona. É que o parentesco, ou o próprio paciente, ou qualquer um soubesse da sua informação, em que posição que ele estava. E que a fila de fato está andando, os trabalhos estão acontecendo. Agora, hoje não tem essa transparência. Algum dos colegas disse que se você for na Secretaria de Saúde e solicitar, tem a lista lá, tipo assim, uma lista no balcão que você pega lá a folha e olha, não tem isso. Para nós que é vereadores, é uma informação difícil, até porque também a secretária de saúde ou sua equipe também não pode ficar soltando essas informações de qualquer forma, para proteger os dados do paciente.
Mas era para dar transparência. E até tinha oportunidade do Poder Executivo, o prefeito e toda a sua equipe, de mostrar os trabalhos que são feitos. Não estou dizendo que não é feito nada. Nós tínhamos no mês de novembro 100 pessoas em tal especialidade, fizemos um mutirão, resolvemos 20, 80, entrou mais 10 e estamos trabalhando. Era esse o intuito, era dar uma transparência a quanto a isso. E também, de certa forma, prever a corrupção, o passar na frente, o jeitinho. Então, que tem pessoas que são prejudicadas, aquele que não tem o acesso ao vereador, aquele que não tem acesso a qualquer ente público, vai aguardar na fila e sem saber quando vai ser atendido. E está sendo implantado um sistema que estão organizando, mas até hoje ainda tem procedimento com informação perdida. Que o paciente foi no posto, do posto isso não veio para a secretaria, não foi para o laboratório que tem que ir, e a pessoa fica em casa aguardando um contato telefônico, até porque talvez é de idade, tem um problema de mobilidade, Sim. E nunca vai ser atendido, infelizmente, se ela não se mover e não for atrás de fazer a coisa acontecer. O que o vereador Gleney está falando aqui, eu não estou dizendo especificamente dessa gestão, não é esse o foco, né? O foco é falar de uma maneira em geral, que é uma problemática, é que tem paciente que dá entrada num exame, por exemplo, solicita algo, e esse exame sai 1 ano, 2 anos depois, e a pessoa já até se curou. Eu tenho um exemplo do meu irmão que tinha um problema no joelho, precisava isso há alguns anos atrás, e ele, quando saiu o resultado para ele fazer, eu acho que era um raio-x, alguma coisa nesse sentido, ele falou, não, já melhorou, já estou trabalhando já. Então, assim, nesse aspecto que eu acho que o Gleney queria entender melhor, como é que funciona essa transparência dessa listagem. Sim, nós queríamos que fosse nesse sentido, que aí tivesse lá no site o paciente, o familiar, qualquer um pudesse olhar lá e também até tomar uma decisão, Ivan, de falar, vamos, família, não vai demorar vamos muito. Nos organizar, vamos partir para o particular, vamos fazer vaquinha, vamos vender o que a gente tem, vamos cobrar de forma exaustiva o Poder Executivo, os vereadores, o secretário, todo mundo que é responsável para que faça um mutirão, para que aconteça e que chegue a minha vez de ser atendido. A ideia do projeto era essa. Tá, aí chegou... Quanto às votações, Ivan, o projeto foi elaborado, compartilhei com os demais vereadores, de conversa, não teve um momento de reunir para apresentar, porque isso infelizmente não tem. Nos anos que eu participei teve muito pouco, só algo quando era do executivo. E aí conversei com o presidente de acordo, pautou o projeto, leu o projeto, pautou para votação, passou na primeira, foi unânime, todo mundo concordou, teve alguns colegas que fizeram boas falas sobre a matéria, teve colega que em alguma oportunidade disse que a saúde estava colapsada, que convocou a secretária de saúde à Câmara e ela deu suas explicações, foi convincente em partes e votou a favor. E aí, na próxima votação, o Ailton Barbosa solicitou pedido de vista. O que é pedido de vista? Ganhar um tempo para poder se analisar, né? Procurei Ailton Barbosa 2 vezes, vamos discutir, vamos conversar. Não tem, vamos ver e tal. Aí no dia... já tinha próximo à segunda votação, próximo ao dia 18, ali pelo dia 16, 17, eu ouvi um ruído que estava havendo uma articulação para o projeto ser reprovado. E aí eu conversei com o presidente novamente, no sentido de que o presidente pautasse o projeto, porque o regimento é muito confuso, ele pode ir lá e tirar o projeto de pauta. O regimento fala que teve a primeira votação, ele precisa voltar. Ele pode segurar até não ter a primeira votação, mas houve a primeira votação. Então, naturalmente, ele voltou para a pauta. Mas se ele fizesse um documento justificando, né, ele poderia tirar de pauta. Ele e o pedido de vista poderia ser aceito também nesse caso ou não? Não, o pedido de vista foi aceito de plenário, só que o que se faz? Analisou, o projeto não é legal, o que pode se fazer após a primeira votação? Nada. Antes da primeira votação, no período de leitura, poderia ter se proposto emenda, que é alteração, inclusão de algo. Mas como já foi para a primeira votação, o tempo foi esgotado de haver negociação. Quer dizer que estava todo mundo de acordo. Isso, não tinha que ser alterado, entendeu? Não tinha tempo mais hábil. O que poderia acontecer era o presidente justificar algo e não pautar, ou então ou eu retirar até a autoria do projeto, poderia retirar o projeto e ser arquivado, ou até o que houve, que foi articulação para reprovar o projeto. Certo. Aí chegou na sessão da segunda-feira. Na segunda-feira de manhã eu procurei o presidente, o projeto ficou pautado, e ele disse que haveria uma reunião, que o prefeito queria conversar conosco.
Isso no dia da sessão. Na segunda, dia 18, segunda-feira passada, atrasada, né? E eu falei, presidente, o prefeito realmente quer conversar comigo? Ou é o senhor que está articulando? Organizando para que haja, né? Porque eu também percebo que ele também queria evitar o embate, né? E não, vamos lá, vamos conversar. Aí cheguei lá na prefeitura, eles estavam já reunidos, porque tinha uma reunião antes e eu não pude ir nessa reunião. E aí estavam os vereadores, 9 dos vereadores estavam lá conversando com o prefeito, eu fiquei na sala ao lado, ouvi a conversa deles e depois, aí nisso eu convidei a vereadora Luísa. Por que eu convidei a vereadora Luísa? Porque a vereadora Luísa sempre no mandato foi uma parceira minha e é uma das pessoas que eu posso contar. Então, como eu não fui convidado para aquela reunião, eu falei, eu vou chamar alguém para compartilhar comigo. Você não foi convidado para a reunião? Para aquela não, entendeu? Para aquela não. Eu fui convidado para a anterior, não fui. Aí no momento começaram a reunião e eu cheguei após, né? O presidente falou, quando chegar a hora da gente conversar, eu te chamo. Aí me chamou, eu cheguei lá, na porta, disseram que eu não podia entrar. Que eles estavam acabando o assunto. Entendo. Sentei na antessala e esperei eles terminarem o assunto. E aí, depois conversamos com o prefeito deu o argumento deles. Não tinha muito que a gente discutir, porque não tinha mais tempo hábil para alterar o projeto. A única coisa que poderia era ser retirado de pauta. As explicações convenceram, no caso, do executivo, você, Glenei? Não me convenceu. No sentido de que... a maior questão é justamente a questão dos dados, né? Me parece que o que mais pegou ali pro lado do executivo era essa questão de divulgar os dados dos pacientes, não é isso? Mas no entendimento da mensagem do prefeito não é. E sim era que o projeto não seria bom para ele. Então eu entendi que isso politicamente não seria bom. Até porque as pessoas podem usar de forma de cobrança isso aqui. Como que vai ser no período eleitoral? Não sei, mas eu acho que tem tantas outras coisas que podem ser cobradas, podem ser questionadas. Então o argumento do prefeito único foi em dizer que o projeto não era bom para ele, não era bom para a gestão, que eles estavam trabalhando no sentido de organizar e que eu ia quebrar todo um rito que já tinha. Então a questão de dados nem foi pauta dessa discussão? Não. Ah, tá. Muito bem. E na sessão da segunda-feira, alguns vereadores que na anterior falaram bonito, na outra o discurso mudou. Sim, aí nessa sessão fizeram os seus votos, e que eu me lembre, apenas o vereador Idalmir Teixeira foi o que discursou, e do restante somente votou. Votou contra? Votou contra. Aí foram 8-4. E nesse caso o projeto saiu de pauta? O projeto foi reprovado, arquivado. Vale lembrar que o projeto, quando ele passa pelo trâmite na Câmara, ele vai à sanção do prefeito ainda, né, Glenei? Sim. Era que pode vetar ou sancionar. Era o que eu imaginava que ia acontecer. Eu achava que ele passaria, e até quando nós sentimos que o projeto não passa, às vezes, não foi meu caso, mas já tive colega que elaborou o projeto, discutiu em comissão, e não passou, ele retirou para não pautar. Porque não passava ali. Entendeu? Mas se passar ali, aí é do prefeito. O prefeito que analisa se quer vetar, se não quer vetar, o que ele faz. Sim. E a Câmara pode derrubar o veto. Pode derrubar o veto. Então eu imaginava que ele passaria, como passou nas comissões, como passou na primeira votação, e que no veto que isso seria discutido. No caso, por exemplo, o prefeito sancionou aquele projeto de lei do 13º salário, que a Câmara aprovou, né, a maioria dos vereadores aprovou, e o prefeito sancionou a lei. Tanto é que os vereadores já receberam aí o 13º salário, né? Aliás, os vereadores entre aspas, porque me parece que você não se recusou a receber o valor, Glenn. Inclusive foi contra o projeto. Sim, Ivan, em 2023 o projeto foi pautado, não só eu, mas teve mais vereadores que questionaram que não era o momento, mas insistentemente foi para a pauta, foi votado, e nas duas votações eu me opus, eu não votei. Aí no ano passado, eu até trouxe aqui, que, se eu não trouxe está no celular, mas que eu requeri para não receber o 13º. E aí ficou para esse ano, que foi judicializado. Em agosto foi paga o retroativo de 2023. E agora, dia 25, segunda-feira, dia 25 foi pago o total de 2024. Já receberam então em 2024, já receberam. A primeira parcela ou pagar integral? Integral. Tá certo. Tem a lei, fala até o dia 30
50%, né, ou integral, caso a empresa quiser, e os outros 50% com os descontos dos impostos até o dia 20 de dezembro. No caso, a Câmara já pagou então integralmente agora para os vereadores. No caso de vocês, esse valor é devolvido, Glenei? Porque você, a Luísa e o Almir, 3 vereadores que votaram contra, que falaram, né, a imprensa aí, que não receberia esse recurso. Como é que faz? Esse recurso é devolvido para a Câmara? Ivan, eu solicitei para que não creditasse na minha conta. Então, para mim, não foi... Abriu mão. Eu abri mão. Eu recusei, né? Então, eu não veio na minha conta os valores. Uhum. Se algum dos outros que votaram, ou dos que votaram a favor ou contra, recebeu e querem devolver, também tem o procedimento lá. De você pegar e devolver o valor. O meu voto contra foi formado no sentido de não ter despesa. Então, não ter despesa, não ter o gasto. Que foi até o que eu contrapus, o vereador Teixeirinha, de falar do exemplo. Dos valores que foram pagos com o 13º, que se há uma reclamação que não há dinheiro para a saúde, talvez poderia ter se questionado não haver esse benefício, que eu entendo que ele é permitido por lei, né? Mas poderia estar na conta do Poder Executivo para que ele aplicasse alguma coisa. Certo. Tudo depende de dotação orçamentária. Certo. Então tá aí as explicações do Glenei sobre o projeto polêmico do 13º salário que foi implantado em Juína. Nesse projeto aí da lista de pacientes à espera do SUS, Glenei, às vezes as pessoas podem questionar, mas o vereador, antes de elaborar o projeto, sentou com a secretaria, buscou essas informações como que é o serviço hoje, se tinha alguma explicação de melhora nesse aspecto. Houve essa discussão antes, Glenei, ou você não conseguiu? Não houve. Eu nem tentei. Eu não fui conversar, Ivan, porque assim, os projetos de lei, a Câmara tem total autonomia para legislar. Isso já foi até discutido no STF, no STJ e tudo. Aí, claro que politicamente falta coerência de não ir conversar, dialogar, é algo de se colocar por goela abaixo e tal. Então, mas, por quê? Porque não tem-se essa cultura também por parte do Executivo em compartilhar com nós os projetos em construção. E somente é nos apresentado o projeto pronto. Então foi a mesma coisa que eu fiz. O mesmo parâmetro aí. O mesmo parâmetro, o mesmo rito, né? Então, eu elaborei o projeto constitucional, passou pelas comissões, passou pela procuradora parecer jurídico da Câmara e a partir da leitura, o Poder Executivo tinha a oportunidade de saber do projeto, conhecer e poder vir nos convidar para discutir. Eu estava aberto a isso. Glenei, e agora então o projeto foi arquivado, esse assunto encerrou? Encerrou. E você espera que nesse aspecto tenha futuramente melhoras? Porque você deve ser cobrado muito aí como vereador por pacientes, né? Que não sai um exame, não sai uma cirurgia. Eu acredito que é só dar o tempo hábil que é virar o ano, tem vereadores que vai, até pela repercussão que deu o projeto, né? E assim, depois de toda essa discussão, que talvez não houve antes, não houve antes, talvez as pessoas entendam melhor, entendeu? E aí realmente veja a necessidade. Então, assim, às vezes eu me pergunto e questiono que a questão da transparência é algo tão simples, tão necessário, e é a oportunidade que o Poder Executivo, que a Câmara, qualquer ente público tem de esclarecer todas as informações e não deixar dúvidas. Também, Ivan, em 2021, eu propus o projeto 12 de 2021, dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação dos termos de ajuste de conduta e termos de compromisso firmados ao município de Juína. Qual que era a ideia? Não sei se você lembra desse projeto, que sempre que tinha algum desacerto, que havia denúncia ao Ministério Público e a Prefeitura era notificada e tinha que consertar, organizar, ser penalizada, havia um TAC, termo de ajuste de conduta. E nós, vereadores, queríamos saber e queria que a população soubesse o que tinha de teor nesses TAC. Então teve um TAC de acessibilidade, que inclusive o atual prefeito atendeu as exigências e cumpriu. Teve outros TACs que ficou de gestão, de outras gestões, está se cumprindo agora. Teve gestões passadas que cumpriu das anteriores. E foi feita uma emenda, partiu de um vereador, para alterar e deixou a lei sem o artigo mais importante da lei foi alterada, para que não desse publicidade, porque alegava que o MP divulgava
Os acordos, entendeu? E a ideia era ter isso no site da prefeitura, que ele é de mais fácil visualização, ou no site da Câmara, entendeu? Enfim, e foi fortemente articulado para ser reprovado, e eu ouvi a mesma coisa, que não era bom politicamente. Caramba! Então, assim, eu vejo com estranheza algo que é oportunidade do ente público de melhorar a transparência, deixar as coisas às claras, né? Se não deve nada, não tem por que temer e por que esconder. Até porque o prefeito na campanha surpreendeu a todos com uma pancada de taques, né? A gente se lembra aí que no debate o prefeito apresentou vários taques que vinham de gestões anteriores, mostrando que tinham muitos problemas, que foram necessários vários acordos e que ele estava cumprindo esses acordos, né? Bravo ele atender isso aí, que é o papel do gestor que assumiu a gestão e dá continuidade naquilo. Pode ser que haja alguma coisa que não vai estar em conformidade, que vai ser questionado, um próximo prefeito vai assumir, e o papel é assumir a responsabilidade. Casou com a viúva, tem que assumir os filhos, né? É isso aí. Gleney, na sessão também você fez uma fala sobre uma denúncia que você fez, me parece que de um secretário. Que denúncia que é essa? Ivan, é até bom você questionar sobre a denúncia. O primeiro passo que eu dei ao encontro dessa denúncia, ao encontro disso, foi em 6 de junho, 6/6 de 2023, que eu fiz um ofício, né? Elaborei um ofício e enviei ao secretário de Finanças pedindo informações, né? Sobre valores pagos, empresa proprietária ou que agrega, planilha de abastecimento, planilha de controle de bordo mensal ou diária que comprove a real prestação de serviço de um caminhão. Tratava-se de um Ford Cargo, de placa, tem a placa dele, e o serviço prestado nele entre janeiro e abril de 2023. Então eu recebi as respostas, até em tempo hábil, né? E com base nisso eu formulei uma denúncia e protocolei. E também no dia 17 de agosto, também solicitei mais informações referente à licitação ao secretário, e essa ele não me respondeu. E com base nisso, eu formulei uma denúncia e fui até o Ministério Público e protocolei lá todo o relato de tudo que eu tinha, as informações. Quem me recebeu lá, me atendeu, foi a Ana Paula Silveira Parente, relacionando sobre a situação de uma possível uso de uma empresa. Eu até falei na sessão que não é empresa fantasma, mas não é nem fantasma e nem de fachada, né? Empresa que de fato existe com CNPJ, ela só não era alocada em Juína, nem sei se ainda é. Talvez ela passou para Juína e ela teve ganhando outras licitações, não foi apenas do caminhão. E aí uma empresa ganhou a licitação e sublocou para essa empresa, que tudo leva a crer que tem vínculo com o secretário. E o caminhão, numa oportunidade, trabalhou recebendo da Prefeitura Municipal de Juína e também prestou serviço para um terceiro, nesses 2 mesmos períodos, abastecendo com o diesel da Prefeitura. Então, eu fiz a denúncia, encaminhei tudo que eu tinha de documento ao Ministério Público, fui lá, fiz a denúncia com o meu CPF. Caminhão de quê, Gleney? Caminhão caçamba. Caçamba. É um basculante. Tá, então, para o ouvinte entender, uma empresa ganha a licitação, essa empresa contratou uma outra para prestar esse serviço com esse caminhão, e essa empresa teria ligação com o secretário, seria isso? Isso. Tudo levava a crer. Tudo levava a crer que teria. Certo. E baseado em que informação, Gleney? Tinha documentos? Era sócio da empresa? O que você conseguiu comprovar? O que eu consegui comprovar nisso os áudios que o secretário me encaminhou e a forma com que ele abordou o assunto, o produtor que contratou o caminhão na época ter tratado com um rapaz que a empresa era de parente deles. Esse rapaz na época era funcionário da Cinfra por meio da Coopervale e saiu da Cinfra para participar desses pregão com essa empresa e ter o vínculo com o secretário. E até teve um servidor que falou para mim que isso é um problema do secretário, não é um problema meu. Então você questiona o secretário. E o secretário nunca deu resposta sobre esse assunto, assim? Para comprovar que é digamos, mal entendido? Ivan, sim, ele quis. Só que por falta de estrutura, por falta de conhecimento e achar que talvez é até trabalho de polícia, trabalho de investigação,
eu não consegui levantar tudo que levasse de fato até o secretário. Mas eu levei todas as evidências, levei imagem do caminhão, imagem de documento, de quem era a empresa. E talvez esse fato até não seria tão importante de quem era o caminhão, mas sim o processo com que o caminhão foi sublocado, a forma de que a empresa sublocou ali, que não podia... tem o edital, que é o manual da licitação, que diz lá como que tem que ser. Então a empresa ganhou, quando é um bem exclusivo, ela não pode sublocar. Então entenda bem, a empresa ganhou para fazer reforma de uma sala, ela pode sublocar a pintura, o forro ou o telhado. Agora não pode locar total obra. Sim, porque a ela construção, né? porque ela é responsável. E a mesma coisa é o bem que aquela empresa ganhou. Ela ganhou a locação de um caminhão. Então ela tinha que ter esse caminhão. E aí ela sublocou. E no meio desse processo a gente encontrou que a empresa ganhou para um caminhão e colocou 2 caminhões. A prefeitura pagou por 2 caminhões. É fato que os caminhões prestaram o serviço para a prefeitura. Mas o fato que chama mais atenção é que esse caminhão trabalhou em um local, recebeu de 2 e abasteceu com diesel da prefeitura. Entendeu? E aí, numa oportunidade, o Ministério Público convidou, não sei se foi por meio de audiência presencial ou virtual, o produtor que pagou, ele confirma que pagou para o sócio do então suspeito, sócio do secretário, por meio de cheque, e a empresa está aí, está operando. É como eu alanquei na denúncia, existe boatos, então eles precisam ser verificados. Essa conversa não é segredo que tem na cidade. Tá, e esse processo andou ou foi arquivado? O que virou? O processo andou em boa parte, e eu forneci mais informações, forneci áudio, forneci mais cópias de documento, até quando foi que o Ministério Público arquivou, nós fizemos uma denúncia na corregedoria dizendo da possível prevaricação do promotor de justiça, foi reaberto o processo, feito algumas diligências, intimações talvez por meio de virtual, e aí foi levado ao, não lembro o termo certo, mas houve uma audiência onde os procuradores do Estado avaliaram e arquivaram. Eu participei da audiência virtual, o advogado que também esteve comigo, e foi novamente arquivado com a justificativa do que eu falei ali, que eu não consegui comprovar o dolo. O que é o dolo? Prejuízo. O prejuízo ao erário. Isso aí não houve prejuízo, essas parcerias são comuns, então, mas é aquilo que eu falei, como que não houve prejuízo se o caminhão, prefeitura pagando, recebeu de terceiro, abastecendo com o diesel da prefeitura? Teve prejuízo, porque o caminhão não estava ali naquele momento prestando o serviço para a prefeitura, e sim para um terceiro, recebendo de 2, abastecendo com o diesel da prefeitura. E esse é o papel do vereador, né? Fiscalizar, apontar, e eu até fiquei muito entristecido por ter sido dito que eu estava atrapalhando a gestão. Eu fiz a denúncia, eu protocolei ela no Ministério Público 1 ano exatamente antes da campanha eleitoral, dia 4 de outubro. As eleições, o dia da votação foi dia 5 de outubro, porque eu sabia que não pegaria bem, não seria algo sadio eu fazer a denúncia próximo ao período eleitoral, não é da minha índole fazer isso. E tá certo. Glenei, quero agradecer a sua participação aqui no nosso jornal, falando desses acontecimentos, essas polêmicas, e até justificando porque não quis tentar a reeleição, né? Você já disse mais cedo aqui que sai frustrada aí, né, de um mandato que não consegue poder fazer muita coisa como parlamentar. Obrigado, vereador. Ivan, mais uma vez muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Eu quero só poder aqui, me desculpe se a gente fosse alongar o tempo, você pode falar para mim quanto tempo a gente tem, eu falar sobre alguns números que eu trouxe e eu gostaria de apresentar, que nos quase 4 anos de mandato, eu propus 130 indicações, 2 projetos de lei, 5 projetos de lei eu fui coautor, 37 ofícios partiu do meu gabinete, 11 requerimentos, 2 moções de aplauso, uma proposta de emenda de lei à lei orgânica e 2 projetos de resolução. Então, o Glenei pode não ter ficado no assistencialismo, no apadrinhamento, no coitadismo, mas ele esteve sim fazendo seu papel de vereador, que foi fiscalizar, apontar, legislar, cobrar, se opor àquilo que foi necessário. Então, nos 4 anos, eu acredito sim ter deixado a minha marca, a minha história. Tá certo. Obrigado, viu, vereador? Mais uma vez, Ivan, obrigado e uma ótima tarde
a todos os ouvintes. Para você também, boas festas. Obrigado. Tá aí o vereador Gleney Gris com a gente aqui no Jornal da Band FM, que volta daqui a pouco com as notícias locais. Não saia daí. Após os comerciais.